Bem, então, anteriormente a gente viu a definição de superfícies e trabalhamos um pouco com superfícies parametrizadas e já definimos área de superfícies e o que queremos fazer agora é começar a integrar em superfícies, sim? Então, relembremos um pouquinho como era integrais de línea, ¿sí? Então, si temos uma curva C, que está parametrizada por una función gamma definida en intervalo b y toma valores no plano, y una función f que está definida no plano. Então, na lição 21, a gente definiu a integral de linha de f ao longo da curva C. Então, a definição desta integral verifica o seguinte: se f é igual a 1, se f integramos a função constante igual a 1, o que obtemos é o comprimento da curva. Então, o que queremos fazer agora é definir em uma superfície S a integral na superfície da função f, que de jeito tal que se f é a função constante igual a 1, então o que obtemos é a área de S. ¿Sí? Então, vamos a supor que temos S uma superfície parametrizada por phi, que está definida en una región D do plano, que toma valores en eje 3, y una función f, que está definida en eje 3 y toma valores en eje. Então, vamos supor que D é um retângulo, e o que vamos a fazer é como a gente fez para definir a área da superfície. Particionamos o retângulo D em subretângulos R e J, de lados delta U y delta B. Y lo que hacemos es considerar S y J a región da superficie, que é a imagen de R y J pela função φ. ¿Sí? Então, consideramos S y J igual a φ de R y J. Como fizemos no que analizamos anterior. Então, o que fazemos depois é, em cada R e J, escolher um ponto P e J. E o que vamos a fazer é avaliar a F no ponto φ de P e J. ¿Sí? Então, P e J está en R y J, y R y J es un subrectángulo de dominio D, ¿sí? Que está aquí, y a F está definida en eje 3. Entonces, a F tenemos que avaliar un punto de eje 3. En particular, queremos avaliar un punto dentro da superfície, ¿sí? Então, φ de P e J é um ponto que está na superfície. Então, avaliamos f no ponto φ de P e J e vamos a multiplicar esse número aqui pela área do S e J. E com isso a gente forma uma soma de rima, ¿sí? Soma de I igual a 0 a T menos 1, de J igual a 0 a T menos 1, de f en φ de P e J vezes a área de S e J. ¿Sí? Então, a área de S e J a gente já pode aproximar pelo seguinte número: o módulo de φ U por φ B no ponto P e J vezes delta U delta B. ¿Sí? Então, isso é que a gente fez para calcular, para definir a área de uma superfície. ¿Sí? Tomamos o limite desses números aqui. Então, o que vamos a considerar é... Então, se n é grande, esse número está próximo desse, então o que vamos a considerar é essa soma, podemos trocar esse número aqui por esse número aqui. E obtemos uma nova soma de Riemann, que é a soma de I igual a 0 a T-1, de J igual a 0 a T-1, de F avaliado en φ de P y J, veces o módulo de φ U veces φ B en P y J, veces delta U delta B. ¿Sí? Isso é uma soma de Riemann, que é muito similar às somas de Riemann que a gente viu quando definimos integrais duplas. ¿Sí? E a integral, então, com essa soma de Riemann, o que fazemos é definir a integral de superfície da função f na superfície S como o limite das somas de Riemann anterior. ¿Sí? Então, o limite dessas somas é a integral de superfície da função f. ¿Sí? E a gente vai escrever dessa forma aqui, uma integral dupla na superfície S de f de S. ¿Sí? O de S é, de novo, uma notação como O de A. Bem, então, o que acontece? Essa soma aqui de Riemann é, de fato, uma soma de Riemann associada a uma função
que está definida no dominio D, ¿sí? Una función que está definida en D, no conjunto D, y toma valores en eje. ¿Y cuál es esa función? Es la función f bola phi veces o módulo de phi u por phi b, ¿sí? Entonces, si consideramos, voy a definir aquí la función y que está definida de D a R como siendo y es igual a f bola phi por phi u phi b, ¿sí? Entonces, o que estamos haciendo es y en un punto v, o que hacemos es avaliamos phi en v y después aplicamos f y multiplicamos por phi u por phi b avaliado en un punto v y considerar el módulo, ¿sí? Entonces, si consideramos esa función, esa suma que está aquí es la suma de Riemann asociada a esa función y como integral dupla, ¿sí? La suma de Riemann cuando utilizamos para integrales duplas. Entonces, el límite de eso aquí va a ser integral dupla en la región de función y. Por tanto, la integral dupla a integral de superficie, la función f en la superficie S es igual a integral dupla en la región de f con bola phi avaliado en un punto v veces o módulo de phi de u por phi de b v de a. Então, essa integral de superfície é de fato uma integral dupla, como a gente viu no início do semestre. Então, essa equação, interessante essa equação, é que na verdade não depende, isso está definido sempre, sem importar se a região D é um retângulo. Então, podemos adotar essa definição, definir para agora para qualquer superfície que não necessariamente está parametrizada por uma função que tem domínio um retângulo, a integral en superficie de S, la función f, como siendo esa integral que está aquí, ¿sí? Y eso que dice aquí. Entonces, de aquí, esa definición, esa igualdad y esa ecuación es el lem de ser un rectángulo o no. ¿Estamos? Entonces, vamos a utilizar siempre esa ecuación aquí, sin importar si es un rectángulo o no. Bien, para un caso general. Entonces, vamos a ver un ejemplo, vamos a calcular. La idea es calcular la integral de superficie, la función y cuadrado, la superficie S, con y es a esfera unitaria. Entonces, la idea es utilizar eso que está aquí, ¿sí? Entonces, yo recomiendo que ustedes pausar el vídeo ahora, intentar resolver y después conferir o que hicieron conmigo ahora. Entonces, voy a supor que hicieron eso. Bien, entonces, ¿qué tenemos que calcular? Primero precisamos una parametrización de esfera, ¿sí? Que a gente ya tiene una que es aquí, phi de v igual a coseno de u, seno de b, seno de u, seno de b, coseno de b. Precisamos avaliar f en phi de u y después calcular o módulo de phi de u por phi de b. Bien, entonces, vamos a comenzar. Nuestra región D es o rectángulo 0,2 pi por 0 pi. Nuestra función f de y es y al cuadrado. Por tanto, f en phi de v es f de, avaliamos f en ese punto aquí, coseno de u, seno de b, coseno de u, seno de b, coseno de b. Lo que hace a f es pega a primera coordenada y eleva al cuadrado. Entonces pegamos a primera coordenada y elevamos al cuadrado. Entonces f de phi de v es ese número que está aquí, coseno cuadrado de u, seno cuadrado de b. Ahora, o módulo de phi de u producto vectorial con phi de b no punto v, a gente calculó en un analizado anterior y vimos que era seno de b por r al cuadrado o r o radio de esfera. Como estamos trabajando con esfera de radio 1, ese número que está aquí es simplemente seno de b, ¿sí? Entonces ese número que está aquí es seno de b. Por tanto, la integral de superficie de S, integral de superficie, la función y cuadrado, la superficie S, es integral dupla
no rectângulo D, de seno cubo de B, cosseno quadrado de U, de A. ¿Sí? E isso é uma integral dupla, que a gente já calculou várias, e daqui na frente eu não vou calcular mais integrais duplas, eu não vou fazer mais as contas, só vou dizer quanto é o resultado. Então, essa integral dupla aqui a podemos dividir porque são... aqui falta um dever. Temos um produto num retângulo, podemos separar, ver como o produto das integrais, e ao resolver isso aqui dá 4π sobre 3. Bem, então esse é um exemplo de como calcular integral de superfície. Então vamos a pensar agora o que acontece quando S é o gráfico de uma função g que está definida em um domínio D do plano. Então, para os gráficos, para superfícies que são gráficos, nós temos a parametrização φ de UV como sendo U, V e G de UV. Então, f de φ de UV é simplesmente f avaliado em U, V e G de UV. E para essa parametrização da superfície gráfico, nós já vimos que o módulo de φ de U produto φ de B é raiz quadrada de U mais dg de U ao quadrado mais dg de B ao quadrado. Então, o que fazemos é, vamos substituir para essa equação aqui, o que no nosso caso particular. ¿Sí? Então, no caso do gráfico que esse é o gráfico de uma função, a integral de superfície de função f é igual a integral dupla na região D de f avaliado no ponto UV, G de UV, vezes raiz de U mais dg de U avaliado dg de U ao quadrado mais dg de B ao quadrado. Bem, então, vamos a ver um exemplo disso aqui. Então, consideremos S, que é a superfície Z igual a x mais y quadrado, onde x varia entre 0 e 1, e y varia entre 0 e 2, e queremos calcular a integral de superfície da função y de S. Então, a ideia é pensar essa superfície como gráfico de uma função e utilizar essa fórmula aqui. Então, eu recomendo a vocês pausar o vídeo agora e tentar resolver. Então, vamos supor que fizeram isso e vamos a resolver esse exemplo. Então, essa superfície z igual a x mais y quadrado é o gráfico da função g de xy igual a x mais y quadrado. Então, como a gente está trabalhando com as variáveis da parametrização u e v, o que vamos a fazer é trocar x por u e y por v. E fica que g de uv é u mais v ao quadrado. Então, dg de u é 1 e dg de b é 2b. Então, de nossa equação, precisamos calcular isso e isso. Esses números já calculamos, agora esse número aqui é f avaliado no ponto φ de u, no ponto φ de uv, que é f em u mais v ao quadrado, e o que faz nossa f é f de xyz é y, ¿sí? Então o que faz é ficar com y, ou seja, ficar com a segunda coordenada. Então f de u mais v ao quadrado é simplesmente v. Então, integral de superfície integral de superfície da função y na superfície S é igual a integral dupla na região D de b vezes raiz quadrada de 1 mais, ¿sí? Temos un 1 mais dg de u, que é 1 ao quadrado, dá 1, e dg de b ao quadrado, que é 2b ao quadrado, ou seja, 4b ao quadrado. E então, como D é nossa região a região onde está definido o φ é 0,1 por 0,2, obtemos integral dupla entre 0 e 1 de integral entre 0 e 2 de b por raíz de 2 más 4b al cuadrado de b de u. Y cuando resolvemos esa integral da 13 dividido 3 por raíz de 2. Bem, então, com isso a gente viu a definição de integral de superfície de funções e vimos dois exemplos, um para o caso em que a superfície é o gráfico de uma função.
Na próxima a gente começa com orientação.